esse tema, cota racial, é um tema muito interessante, muito relevante, e você defende de uma maneira muito peculiar, que muito me interessa. E tenho certeza que algumas pessoas em casa não entendem muito bem como é que funciona esse negócio das cotas raciais. Qual é a sua visão com relação a isso? Bom, essa pergunta ela é complicada, que às vezes eu tento responder ela com pressa e sai errado. Então eu vou responder a versão... Aqui a gente tem uma... posso falar? Pode esperar menos aqui. Fala aí. Então eu vou fazer a versão aqui mais completa. Existe um diagnóstico de que após a escravidão, os negros eles foram completamente abandonados pelo Estado brasileiro. Deveriam ter sido capacitados, ter educação, para poder se incluir na sociedade livre. Uhum. Isso é verdade. Até aí, toda a análise sobre a escravidão e esse pós, até aí está correto e eu concordo com essa análise. O problema é o seguinte: para resolver este problema, mais de um século depois, a esquerda começou a defender que o ideal era você pegar essas pessoas negras excluídas ali no pós-escravidão e começar a colocar elas dentro da universidade e analisá-las pela cor da pele, se elas sofrem preconceitos ou não, e aí com base nisso você coloca dentro da universidade. E em tese tá funcionando, porque você tem mais negros nas universidades, mais negros se formando e tudo mais. Mas o meu ponto é que essa inclusão, ela não é feita com qualidade. E é isso que o Thomas Sowell, que é um autor norte-americano, diz. Quem, meu lindo? Thomas Sowell. Thomas Sowell. Que ele analisa o sistema de cotas em vários países, não no Brasil, porque na época ainda não tinha. Mas ele analisa em vários países e ele diz o seguinte: quando você põe alguém em um determinado posto por conta da cor da pele, aparentemente você acabou com preconceito. Você vai dizer, bom, tem um negro num local de destaque, se formando, é chefe, é professor, é médico, seja lá o que for. Mas existe um outro elemento subjetivo, e eu acho que no Brasil isso é pior, porque aqui o racismo ele é velado, né? Você não vê ele tão claramente, que é o seguinte: a pessoa vai começar a intuir que os negros que são bem-sucedidos ou que estão naquele posto só estão lá porque são negros. Não pelo mérito. E não porque são capazes e não porque estão preparados. E aí ele analisa isso nos Estados Unidos e ele percebe, por exemplo, que professores de universidades negros começaram a ser excluídos das grandes pesquisas logo após as cotas, principalmente no Texas e em Michigan e outros estados, porque os outros professores brancos achavam que eles não eram tão capazes, não eram tão inteligentes, não estavam preparados para aquilo. E aqui no Brasil você tem um outro problema. Como existe muita fraude, já que nós somos um país miscigenado, tem pardo, tem branco, mas meu tataravô era negro, não sei o quê, criaram uma espécie de tribunal racial, que é basicamente, você foi aprovado em cota racial, então você vai se colocar na frente de uma banca, eles vão analisar o seu cabelo, o tom da sua pele, a grossura dos seus lábios e vão dizer se você é negro ou não. Isso pra mim é um mecanismo de humilhação. A grossura dos lábios? A grossura dos lábios. Tem um edital do Instituto Federal do Pará, de 2017, que dizia até o tamanho do fêmur que uma pessoa negra deveria ter. Mas incrível. E se o fêmur não fosse daquela medida, ele estava reprovado. Não chegou a ser aplicado porque revogaram. Mas incrível, por exemplo, essa semana, com base nisso que ele está falando, essa semana, foi semana passada, eu acho que foi a semana da anemia falciforme. E essa anemia falciforme, ela foi desenvolvida nos navios negreiros, correto? E hoje em dia, você enxerga pessoas de olhos azuis, cabelo louro, que tem esses traços da anemia falciforme. Ou seja, derruba imediatamente a tese dessas questões raciais, porque o Brasil tem essa miscigenação tão forte. Sim, mas isso é verdade. Mas aí tem um outro elemento também, que é o seguinte: existe de fato uma exclusão. Existem pessoas ali que só estudando na escola pública não conseguiriam chegar na universidade. E a maioria dessas pessoas são negras, é verdade. Então aí o que eu proponho como solução? Às vezes ficam falando, você só bate na cota racial, mas não fala o que é para resolver. Eu acredito que as cotas sociais que já existem resolvem esse problema. Porque, primeiro, é mais difícil ter fraude, porque você precisa da documentação. Não é uma análise subjetiva, é negro, não é. Não.
Vai analisar se o cara é pobre. Estudou em escola pública? Estudei. Qual é a renda per capita? É tanto. Como é que você prova? Ah, esses são os estratos, são os olerites. Moro com fulano, fulano, ciclano. Moro em tal região que é pobre, é rica, de classe média, seja lá o que for. Analisou a renda dessa pessoa, então aí sim, você bota ela dentro dessa cota social. Naturalmente, a maioria das pessoas que você vai incluir são negras, porque a maioria dos pobres são negros. Só que eles não estarão sendo incluídos por conta da cor. Então você não reforça esse racismo escondido, esse racismo velado. Genial. E ao mesmo tempo você inclui essa pessoa. E essas cotas já existem. Então o que eu proponho é simplesmente você extingue as raciais e amplia as cotas sociais.